Olá, meu nome é William Kenyaok e eu sou juiz federal com atuação na primeira vara civil da subseção de Belo Horizonte, vinculado ao Tribunal Regional Federal da 6ª Região, recentemente criado. Tenho mestrado em Direito Internacional pela Universidade Federal de Minas Gerais, MBA em Direito Tributário e 15 anos de experiência na atuação tributária e internacional. O nosso tema de hoje, para o vídeo do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, é sequestro internacional e a sua interpretação pelo Tribunal Regional Federal da 6ª Região. Antes de começarmos, cabe a nós fazer a seguinte pergunta: o que é sequestro internacional? Para tanto, nós trataremos aqui pontualmente do conceito de sequestro internacional, caso ocorra, quem nós procuramos, quem é competente para julgar essa matéria, qual o prazo para a Justiça decidir esse tema e, finalmente, qual é o entendimento do Tribunal Regional Federal da 6ª Região sobre essa questão. Pois bem, no mundo cada vez mais globalizado, é recorrente a possibilidade de pessoas, por exemplo, de brasileiros morarem no exterior e de estrangeiros morarem no Brasil. E no nosso caso, quem não conhece um amigo, um parente ou um conhecido que recentemente se mudou para o exterior? Portugal, Canadá, Estados Unidos. E nessas relações familiares, constantemente nós observamos conflitos com repercussões internacionais. Trarei a vocês aqui um caso hipotético relacionado ao sequestro internacional. João, brasileiro, mineiro, da Gema, comedor de pão de queijo, decide mudar de vida. Ele se muda para os Estados Unidos e ele se muda para a cidade de Boston, no estado de Massachusetts, onde há uma grande concentração de brasileiros. Lá ele conhece Maria, norte-americana. Se apaixonam perdidamente, se casam, adquirem um imóvel e lá João e Maria trabalham, estabelecem a sua residência e definem aquele lugar com ânimo interno definitivo de permanecerem, ou seja, aquele é o domicílio escolhido pelo casal. Passados alguns anos, nasce o primeiro filho deles. Quem? Que possui dupla nacionalidade, dupla cidadania, brasileiro e norte-americano. Quem é um menino muito esperto? Estuda, pratica esportes, frequenta o clube e lá ele tem seus amiguinhos, lá quem tem a sua residência habitual. Entretanto, um belo dia, João procura Maria, sua esposa, e diz: Maria, o meu pai está muito doente no Brasil. Avô paterno de quem? E ele alega: gostaria que nosso filho conhecesse o Brasil e meu avô, antes que algo terrível aconteça. Maria, então, consternada com aquela situação, concorda. E, inclusive, ela dá até uma autorização por escrito no passaporte de quem para que João possa viajar sozinho com seu pai, com seu filho, para o Brasil. E é isso que acontece. João combina com Maria que eles permaneceriam no Brasil durante o prazo de 10 dias. O grande dia chega, a viagem acontece, João manda fotos para Maria, mas quando chega o 10º dia, Maria esperando lá no aeroporto de Boston, uma surpresa. João e quem não aparecem. Então Maria manda uma mensagem por aplicativo de mensagens para o João e ele imediatamente responde: Maria, nosso relacionamento acabou. Eu e nosso pequeno filho Ken não retornaremos mais aos Estados Unidos. Maria, então, em choque, chora e imagina: o que está acontecendo? João sequestrou meu filho? E aí vem a primeira pergunta. Sim, o que é sequestro? Sequestro internacional de crianças acontece exatamente quando uma das pessoas que tem o chamado poder familiar, alguns chamam de guarda no exterior, rompe o poder familiar do outro genitor. No caso, João pegou quem? Levou para o Brasil e rompeu com o poder familiar, sem a concordância dela em relação a quem? E reteve ilegalmente quem? Em território brasileiro. Maria, então, desesperada, vai à polícia,
faz uma ocorrência, procura um advogado e ingressa com uma ação judicial contra João lá na corte de Massachusetts. João é intimado a responder, só que ele não responde. No direito nós chamamos isso de revelia. E o juiz norte-americano, então, concede a guarda unilateral de quem? Para Maria. Mas vem a pergunta, do que adianta isso? Maria, então, procura a autoridade central norte-americana. A Convenção de Haia sobre Aspectos Civis de Sequestro Internacional de Crianças define que todo país que ratifica o tratado deve ter uma autoridade central. A autoridade central norte-americana entra em contato com a autoridade central brasileira, Ministério da Justiça e Segurança Pública, que através da Advocacia Geral da União realiza o que nós chamamos de composição administrativa. A Advocacia Geral da União, então, entra em contato com João aqui em Belo Horizonte e tenta uma composição amigável para retorno de quem? Aos Estados Unidos. Não logrando sucesso, a Advocacia Geral, então, ajuiza uma ação de sequestro internacional de crianças no Brasil. Questionamento: qual é a justiça competente para julgar este processo? O artigo 109 da Constituição deixa claro: é da competência da Justiça Federal julgar processos relacionados a tratados internacionais ratificados pelo Estado brasileiro. Então a AGU distribui a demanda, o processo, e ela, por coincidência, cai aqui na minha mão, na primeira vara civil da subseção de Belo Horizonte. Eu, então, pego a documentação e analiso. Existe prazo para que o juiz julgue esse tipo de processo? A Convenção de Haia define o prazo de 6 semanas. 1 mês e 2 semanas para que o juiz federal decida se há ou se não há sequestro e se ele determina o retorno imediato de quem? Para os Estados Unidos. A primeira coisa que o juiz faz: intime-se ou cite-se João para que ele apresente a defesa. E nesse momento, o juiz, em regra, em todos os processos, para garantir o melhor interesse da criança, conforme a Convenção de Direitos da Criança da ONU que o Brasil ratificou, o juiz garante que o menor não desapareça. Então, determino o recolhimento dos passaportes, expresso alerta para a Polícia Federal e alerta vermelho para a Interpol, impedindo que João saia do território nacional, recolho documentos como, por exemplo, a identidade, impedindo-se que João fuja do Brasil via fronteira seca do Mercosul via Paraguai, a pé, e dessa forma estabeleço medidas cautelares para impedir que João fuja novamente com quem? Do território brasileiro, especialmente da cidade de Belo Horizonte. João então recebe aquela citação da justiça e ele tem que pensar: como eu me defendo? Na convenção existem 5 hipóteses, 5 exceções, defesas, que o genitor pode apresentar. A primeira delas: risco de grave dano que cria uma situação intolerável ao menor. Então, João tem o ônus de provar que seu filho tem risco de violência física, de violência psicológica ou qualquer outro tipo de risco que coloque ele numa situação intolerável. É muito comum neste processo: violência doméstica, abuso sexual, pedofilia, uso e consumo de drogas, doenças mentais e psiquiátricas do genitor no exterior ou de parentes próximos, avós, tios, irmãos, situações que podem colocar em risco intolerável o menor. A segunda hipótese: se quem já tivesse de 12 a 16 anos, lembrando que a convenção só se aplica até menores de 16 anos, chamados de adolescentes, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil, o menor pode ser escutado, ele pode eventualmente discordar. Então o juiz fará essa análise, verificando se o menor tem capacidade intelectual e maturidade para decidir. Geralmente, nesses casos, é feita uma perícia judicial com psicólogo, em uma salinha ali na Justiça Federal, criada pela desembargadora Simone Lemos, à época juíza federal, para escuta de menores, para que não sejam expostos a qualquer risco.
Terceira hipótese, violação de direitos fundamentais do menor lá no estado de onde ele foi retirado. Quarta hipótese, não exercício do poder familiar de forma efetiva pelo genitor que estava lá. Por exemplo, João pode alegar, não, Maria não cuidava de quem? Ela não cuidava dele, não dava comida, não tinha preocupação, ela não era efetivamente a mãe de quem, no seu sentido lato. E, nesses casos, essas 5 defesas podem ser apresentadas 4. E a quinta seria o prazo maior de 1 ano. Então, da data do sequestro até o início do processo judicial administrativo, o lapso temporal maior é de 1 ano. Esgotado esse prazo, não existe, num primeiro momento, pela Convenção, obrigatoriedade de retorno imediato de quem para os Estados Unidos. Obviamente que cada caso é avaliado individualmente pelo juiz no processo. O juiz, então, em regra, marca uma audiência de conciliação e tenta compor as partes. E aí a tecnologia é utilizada por videoconferência, por aplicativos de mensagem, por tradutores automáticos, caso não seja possível a presença de um tradutor da língua de um dos genitores. Já aconteceu, por exemplo, um genitor era russo e não falava português, nós não conseguimos um tradutor de russo, utilizamos um tradutor automático. E o CNJ autoriza esse tipo de instrumento para facilitar o processo. Não conseguindo acordo, o processo vai para a adesão do juiz. Nesse caso específico, no caso hipotético, eu decido pelo retorno imediato do menor de quem para os Estados Unidos. E aí, a Advocacia Geral da União é acionada, a Polícia Federal, o Conselho Tutelar de Belo Horizonte, para que, em conjunto, realizem a busca e apreensão do menor e imediatamente levem ele para os Estados Unidos. Tudo com auxílio da autoridade consular norte-americana, que também é acionada nesse caso. João, então, recorre da decisão. E o recurso vai para o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, relator Ricardo Machado Rabelo, que por coincidência era o juiz da época do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, um juiz da 3ª Vara Civil que julgava processos de sequestro, ou seja, é um desembargador com larga e vasta experiência nesse quesito. E a questão é levada então ao tribunal, que vem então ao comentário da jurisprudência real do nosso caso. Um caso idêntico foi levado ao tribunal e então o Tribunal Regional Federal, pela 6ª turma, por unanimidade, confirmou a sentença do juiz de primeiro grau, dizendo que o ônus da prova do risco de gravidano ou de situação intolerável ao menor é do genitor. Não feita essa prova de forma efetiva, não cabe aqui a manutenção do menor em território brasileiro, mantendo-se o retorno do menor aos Estados Unidos. E ainda o tribunal acrescenta uma questão importante, que é a necessidade de manutenção de contato do genitor que ficou no Brasil com o menor que está no exterior, via internet, via telefone, via aplicativos de mensagem. Pois bem, o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, pela 4ª turma de forma unânime, nesse julgado, deu segurança jurídica às pessoas, aos brasileiros e americanos que submetem a esse tratado, e ainda confirmou a validade e eficácia do tratado internacional. Chegamos ao fim desse vídeo e esclareço novamente e me coloco à disposição, lembrando que a Justiça Federal do Tribunal Regional Federal da 6ª Região está à disposição da sociedade. Muito obrigado.